Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para conversar com vocês um pouquinho e hoje nosso assunto é sobre compulsão alimentar, ok? Que é algo que assusta muita gente. E eu estou falando para você que tem compulsão alimentar, mas para você que tem 10, 20, até 60 quilos acima do seu peso ideal, né? Não estou falando para você que tem 2 quilos, 5 quilos, uma gordurinha localizada, porque você tem um chocolatinho guardado no armário e todo dia você tem que comer um pedacinho. Não é para essa pessoa que eu tô falando, tá? Compulsão alimentar, quem tem sabe, é aquela pessoa que come até passar mal. Come até se sentir mal, se sentir estufado. E aí depois que termina de comer ainda se sente pior ainda, né? E é aquela pessoa que realmente tem muito excesso de peso. Acima de 10, acima de 20 quilos, tá? Então, o que acontece, gente? Não tem segredo, não tem mágica, né? Não tem reza, não tem santo milagreiro que resolva, a não ser uma grande dica, tá? Que funcionou pra mim. Eu espero que funcione pra você também. Na verdade, a gente precisa se dar conta que a pessoa que sofre com compulsão alimentar, ela sofre com vício alimentar, assim como a pessoa que sofre com vício de álcool, vício de drogas. A gente, no momento que a gente se percebe assim, né? Porque o que acontece? A gente julga muito a pessoa viciada em cocaína, viciada em álcool, e a gente não percebe que a gente tem o mesmo comportamento. É um comportamento de um vício, de um hábito, né? Que o corpo pede mais e mais daquela substância e essa pessoa não consegue parar, não consegue dizer não, apesar de ela muitas vezes se enganar dizendo que no momento que ela quiser, ela para. A gente vê muito alcoólatra dizendo isso, muita pessoa viciada em droga dizendo isso, que no momento que ela quiser parar, ela para. Mas acontece que é muito mais do que força de vontade envolvida na questão. É questão de vício bioquímico do corpo, né? O corpo pede aquela substância, né? Então, assim, o que eu percebi? Primeiro de tudo, perceber qual o alimento que te causa compulsão alimentar. Qual o grupo de alimentos que te causa compulsão alimentar. O meu vício sempre foi, desde criança, com açúcar, excesso de açúcar e excesso de gordura no mesmo alimento. Bolos, tortas, brigadeiro, chocolate, né? Esse tipo de alimento me causa compulsão e me causa até hoje, né? O alcoólatra, ele sempre vai ser alcoólatra, ele não está curado do alcoolismo. Então ele precisa se manter longe do álcool, porque se ele tomar um gole, ele volta para aquele comportamento, para aquele vício, o corpo volta a pedir mais e mais, a pessoa se engana porque ela já conseguiu por um tempo se controlar, ela acha que se ela tomar mais um gole, ela para quando quiser, e na verdade não é assim que funciona. O vício e a memória de vício que as células do corpo, que o cérebro tem, ele tem aquela memória, então ele volta a se comportar da mesma maneira. Então o alcoólatra não pode se dar o luxo de dizer, eu vou deixar aquela bebida, aquela garrafa de uísque ou enfim, para uma visita, porque eu não vou consumir. Se ele sabe que tá ali, que tá disponível para ele, ele vai ter um sabotador que vai dizer para ele, é só um golinho. E se ele tomar um golinho, ele vai entrar para dentro da garrafa. Eu sempre digo isso nos meus processos de coaching. Então, o que eu percebi em mim e nas minhas clientes que também relatam compulsão, aquela compulsão que enquanto a pessoa não vê a última bolacha no pacote, ela não para de comer, enquanto não vê o último bombom, o último chocolate, enquanto ela não vê o último pedaço de torta, ela não para de comer. E o que eu costumo pensar? Eu vou comer de uma vez para acabar de uma vez e não ter mais para não enxergar mais. Então eu sei que o meu gatilho para parar é não ter mais em casa. Então eu não tenho esses alimentos em casa.
Eu não tenho esses alimentos disponíveis para mim. Eu não compro para esperar uma visita. Eu não uso desculpa nenhuma para ter aquele alimento que me causa compulsão por perto. Então eu evito locais que tenham aqueles produtos, mas principalmente eu evito ter em casa. Porque tá tudo bem se de repente eu for numa festinha e comer um brigadeiro, 2, 3, tudo bem. Mas se eu fizer em casa, se eu comprar e tiver em grande quantidade em casa, eu vou comer até ver o último. Isso é compulsão alimentar. Então, gente, a dica é uma só que eu tenho hoje e ela é primordial para que você se livre do vício do açúcar, porque geralmente o tipo de alimento que causa compulsão é açúcar, riquíssimo em açúcar, riquíssimo em gordura no mesmo alimento. Geralmente é esse tipo de alimento que causa compulsão na pessoa que já tem predisposição a desenvolver compulsão alimentar. Então, fuja desse tipo de alimento, descubra primeiro qual é o seu gatilho, qual é o seu alimento que causa compulsão e não tenha em casa ou não tenha em grande quantidade, tenha pouquinho ou simplesmente se abster, ficar realmente passar por um tempo de abstinência até o seu corpo desviciar, porque já foi comprovado, neurocientistas, cientistas do mundo inteiro, o açúcar está entre os principais causadores de vício, né? E é uma droga silenciosa, porque ela causa inúmeros outros problemas de saúde que a gente não consegue perceber que tem a ver uma coisa com a outra. Então a gente só percebe o que é ilícito ou só percebe como o álcool, que é algo que faz um estrago muito mais rápido. O açúcar é silencioso, ele começa aos poucos e vai trazendo uma doença atrás da outra, uma doença que abre caminho para outra, como diabetes, como colesterol, como algumas outras doenças de falta de absorção de algumas vitaminas. Então são várias doenças que desencadeiam com o vício do açúcar. E o açúcar está no alvo dos médicos, dos cientistas, dos pesquisadores como o pior alimento que foi parar nas mãos da humanidade. Então, gente, essa é a grande dica de hoje, ok? Descubra qual o alimento que te causa compulsão alimentar e não tenha em casa. Passe por um período de abstinência, né, de no mínimo 6 meses, sem esse alimento, para que você possa desviciar, perder o hábito do consumo dessa droga que causa tanto estrago na vida da gente, certo? Foi esse o gatilho que eu consegui e que deu certo para mim, não tê-los perto e perceber que eu sou tão viciada em açúcar quanto um alcoólatra em álcool, certo? Eu me percebi assim, foi tirando a máscara, foi percebendo a minha vulnerabilidade e percebendo realmente que eu era uma viciada em doce, como um drogado ou um viciado em álcool, para que eu percebesse que eu precisava daquele período de abstinência e já aconteceu de eu cair, de eu ter uma recidiva, sim, algumas vezes, porque geralmente quando tem alguma festa em casa, que a gente tem grande quantidade de alimento estocado, e enquanto eu não via o final, eu não parava de comer. E cada vez que eu preciso me reerguer, me levantar, é cada vez mais difícil. Então, para que vocês não passem por isso, façam um período de abstinência, 6 meses, 1 ano se possível, para que vocês desviciem do açúcar. Depois vocês vão se percebendo como é que é o seu novo comportamento, como é que você está aceitando o açúcar, sempre em pouca quantidade, mas se você perceber que você realmente é como um alcoólatra, então procure manter distância desses alimentos, certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês com esse vídeo de hoje. Tenham fé que vocês vão conseguir conquistar o objetivo de vocês. Corram atrás de informações, se informem e não desistam. Persistência, certo? Namyoho Renge Kyo.
Fiquem bem, até a próxima!